Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do CWPB Podcast. Hoje eu estou aqui com o Cadu, ele é fundador da CRK Planejamento Financeiro. Cadu, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar a tua história, o teu conhecimento aqui com a gente. Eu te sigo lá no Instagram, vejo que tu compartilha muitos conhecimentos com pessoas físicas, principalmente, né? Vejo quão legal é o teu conteúdo. Então, te trazer aqui é para que tu compartilhes essa história com a gente, deixe bastante insight aí pro pessoal, para quem quiser te procurar também. Temos as nossas perguntas aqui pra gente balizar a entrevista. Mas antes disso, começa contando a tua história, cara. Como foi a tua história até chegar na CRK? Uhum. Bom, cara, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou também sou um espectador do teu podcast, assisto várias entrevistas. Acho bem legal também a forma de vocês trabalharem, tanto no podcast quanto na sete também. Acompanho ali pelas redes sociais. E então, minha jornada no empreendedorismo ela começou há muito tempo, quando eu tinha 5 anos de idade, na verdade, porque os meus pais sempre não lidavam muito bem com o dinheiro, né? Meus pais sempre foram muito endividados e tudo mais. Então, minha mãe é faxineira e meu pai é auxiliar de serviços gerais. Então, hoje ele é aposentado, mas na época ele trabalhava com isso. Então, finanças nunca foi algo muito grande na minha casa. A gente tinha o básico ali, nunca passei fome também, mas a gente tinha o básico e era o que tinha, né? Não tinha muito além disso. Então, o que acontecia era que meus pais eram muito endividados, mas o que me incomodava muito é que o meu pai sempre verbalizou muito isso. Meu pai sempre falava muito das finanças dele, que não tinha dinheiro e coisas nesse sentido. E eu via os meus amigos com os pais deles, às vezes ia na casa deles e tal, e eu percebia que os pais deles não falavam que não tinha dinheiro. E meu pai nunca tinha dinheiro. Toda vez que eu pedia dinheiro para ele para alguma coisa, R$ 1 que fosse, ele não tinha. E aquilo me incomodava muito. E eu comecei a tentar entender, né? Mas por que meu pai não tem dinheiro e o pai dos outros tem? Porque por mais que os outros também não tivessem, eles não falavam. Então, para mim, era só meu pai que não tinha dinheiro. Né? O Kahneman tem um livro chamado Rápido e Devagar. E o Daniel Kahneman é um escritor psicólogo, né, que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Então, ele é meio que o pai das finanças comportamentais, que hoje é a área que eu estudo. E ele tem uma frase que ele fala no livro dele Rápido e Devagar, que é: tudo que você vê é tudo que há. Então, se eu só vejo o meu pai dizendo que não tem dinheiro e os dos outros eu não vejo dizendo isso, na minha cabeça é só o meu pai que não tem dinheiro. E aquilo começava a me incomodar a um certo ponto em que eu disse, com 5 anos de idade, mentalmente a frase para mim, eu lembro até hoje: eu nunca vou ficar sem dinheiro. Porque eu comecei a analisar os comportamentos do meu pai, meio que intuitivamente. Eu tinha 5 anos, então eu via aquilo. A criança ela é muito observadora, né? Quando tu começa a parar para observar a criança, tu começa a observar que a criança ela observa muito os comportamentos daqueles que os cercam e começa a repetir isso, dependendo do caso. E eu comecei a analisar os comportamentos do meu pai e eu via que meu pai gastava muito dinheiro. Muito dinheiro. E isso era o que fazia com que ele ficasse sem dinheiro, mas ele gastava com aquilo que ele achava que era necessário, ele não fazia por mal. Só que aquilo ali fazia mal no fim das contas porque fazia com que ele ficasse sem dinheiro e quando ele precisava ele não tinha. E eu comecei a ver aquilo, me incomodava muito, mas eu pensei justamente isso. Então eu não vou ficar sem dinheiro quando eu começar a trabalhar. E assim foi. Quando tu é criança, tu começa a pensar naquilo, pô, o que eu quero ser quando eu crescer, né? O que eu quero ser? Eu falava, eu quero ser empresário. Mas por que empresário? Porque empresário, na minha cabeça, era o cara do dinheiro. E eu queria ser o cara do dinheiro porque o meu pai não sabia lidar com o dinheiro dele. A minha mãe também não sabia. Só que a minha mãe não verbalizava, então na minha cabeça era só o meu pai. E na medida em que o tempo foi passando, eu já quis ser bastante coisa quando eu era pequeno, né? Eu já quis ser motorista de ônibus, já quis ser caminhoneiro, porque eu via muito aquela série lá do Pedro e Bino, né? Claro, é a cilada. Isso, exatamente. Eu falava, não, eu quero ser caminhoneiro. Mas em paralelo a tudo isso, eu sempre quis ser empresário, porque Uhum. empresário era o cara do dinheiro. O tempo foi passando, eu fui crescendo, fui entendendo o que era ser empresário, e ao E aí invés tu de. viu que ele não é o cara do dinheiro. Exatamente, mas foi me aproximando cada vez mais disso. Quando eu Sim. comecei a ver, não, é o cara que é o gestor da empresa, então, não, beleza, eu quero ser isso aí mesmo. Uhum. E eu e os meus filhos, a gente tinha muito, quando a gente era criança, aquele negócio de, a gente vai criar uma empresa da família, cada um vai fazer uma coisa. E o Cadu era sempre o cara da administração, o Cadu ia ser o administrador da empresa. Então, isso sempre foi uma vontade que sempre teve em mim. Em determinado momento, eu flertei com o direito. Uhum. Porque as pessoas sempre falavam que, pô, o Cadu é um cara que fala bem, o Cadu seria um bom advogado, Sim. pela postura e tudo mais. E eu comecei a acreditar muito nisso, né? Eu comecei realmente a acreditar que eu podia ser empresário, que podia ser advogado, né? Eu queria ser advogado. E principalmente na época ali da inscrição do vestibular, aquilo começou a mexer muito comigo. Eu comecei realmente a me ver como advogado e eu pensei muito, cara, acho que eu vou fazer direito. Só que eu vi um vademecum pela primeira vez. E aí eu falei, não, você é advogado, tem que ler muito, tem que ler muito, não vou ser advogado. Aí eu realmente comecei a ir pro lado da administração e contabilidade.
Dos dois, qual que eu escolhi? Contabilidade. Por quê? Eu já sabia que os dois eram cursos muito parecidos, mas quando eu tava ali bem no dia da inscrição mesmo, na hora de fazer a inscrição, eu tava conversando com o meu primo, que é filho do meu tio que é contador. Eu tenho um tio que é contador e meu irmão é formado em administração. O meu tio trabalhava na área e o meu irmão não. Aquilo já me chamava um pouco a atenção. Por que meu irmão não trabalha na área? Depois eu comecei a entender por que ele não trabalha na área, porque sempre foi o sonho dele trabalhar como motorista. Hoje meu irmão é concursado, é funcionário público, mas ele sempre gostou muito de dirigir, por isso que ele não trabalhava na área. Mas o meu tio trabalhava na área contábil. E aí meu primo me falou, cara, o meu pai ele fala uma frase que é muito emblemática para mim, que um contador sabe administrar, mas um administrador não sabe fazer a contabilidade. Hoje eu entendo exatamente o que ele quis dizer, porque não é que o cara não sabe, mas ele tem muito mais dificuldade. Se tu botar um cara da DM na contabilidade, o cara vai ficar perdido. Sim. Mas se tu botar um cara da contabilidade na administração, o cara já vai saber mais ou menos onde é que ele tá, já vai conseguir ir tocando Eu as tenho coisas. imensas críticas à graduação de ciências contábeis. Somos dois. Imensas críticas, Somos dois. porque tu consegue sair da graduação sem saber fazer as duas coisas principais que as pessoas procuram um contador, que é imposto de renda e abrir empresa. Tu não sabe abrir uma empresa. Exatamente. Eu tenho imensas críticas, mas essa frase aí é uma frase que eu falo desde sempre, cara. Eu entrei na faculdade, eu sempre falei assim, cara, não tem sentido alguém fazer administração se pode fazer contabilidade. Exato. Porque tu vai aprender as mesmas coisas, beleza, tu não vai aprender TGA. Mas, pô, isso é uma coisa que tu aprende fácil fora. Sim. Quando tu vai administrar uma empresa, na minha cabeça, cara, coisas básicas que tu precisa é saber ler um DRE, saber ver um balanço, saber mexer com a dívida da empresa, se for uma empresa que toma dívida, né? Coisas básicas. E, cara, em administração, tu pode até aprender, mas, pô, na contabilidade tu vai muito mais profundo. Então, eu nunca consegui entender assim, uma pessoa que fala assim, eu vou fazer administração, assim, cara, porque tu não, por mais que o curso seja muito limitado, cara, contabilidade é muito melhor que a administração, Exatamente. em termos de curso, né? Vamos dizer assim. Eu concordo, eu concordo. Eu hoje sou meio que um cara que trai o movimento, né? Porque dentro da faculdade tem aquela rixa entre contabilidade e administração, né? Tem mesmo, tem E hoje o meu mesmo. mestrado é administração, então eu meio que traio o movimento, mas eu percebo muito isso também na prática, né? Que o cara que ele vem da administração, ele é muito teórico. E o cara da contabilidade, ele é um teórico um pouquinho mais prático. Sim. Embora na contabilidade eu também saí da minha graduação, se eu dependesse apenas da minha graduação, não tava tão bem assim na vida não, cara. Porque eu também não sabia analisar um balanço, eu não Isso sabia aí, pô. analisar uma É DRE, isso ou a aí, cara. informação tava ali, mas beleza, o Sim, que aquilo significa? Não sabia mal saber fazer um lançamento, assim. sim. Então, era bem limitado também nessa questão. Mas eu considero que foi uma decisão muito acertada, principalmente porque isso acabou facilitando muito a minha ida para a área financeira. Eu saí do colégio já e fui direto para a faculdade. Eu me formei em 2014 e a minha faculdade começou em 2015. E quando eu comecei a faculdade, eu já me identifiquei direto com a matéria de finanças. Na gestão financeira, para mim, foi a que eu mais me identifiquei já de primeira. E no começo de 2016, eu comecei a acompanhar muitos canais de finanças pessoais no YouTube. Primo Rico, Natália Arcuri, esses canais todos que a gente tem hoje, eu acompanho desde desde o começo, assim, desde que o canal realmente era muito pequeno. Antes desses Bruno Perini, por exemplo, chegar, eu já estava lá assistindo há muito tempo. E aquilo me chamava muita atenção também porque, primeiro, eu me identifiquei muito com o conteúdo, porque desde criança já era algo que me identificava. Então, quando eu comecei a acompanhar, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim. E eu comecei a olhar para aquilo e falar, cara, acho que isso aqui eu consigo fazer. Porque eu não sei tu, mas eu sempre ficava com esse negócio na cabeça de no que eu sou bom. Eu não jogo bola, eu não, sabe, eu não tinha uma coisa assim que me chamava a atenção de que eu realmente sabia fazer. Eu sabia tocar pagode, sou god de pagode. Sim. Mas como eu não sou músico, eu sabia que eu não ia viver da música, pra mim era um talento que não me servia de muita coisa. É um E- talento só pra hobby. Exatamente. E nem muito, assim, porque a gente até começou a ter uma bandinha ali, mas nem Sim. foi muito pra frente e tal. Justamente nessa época, inclusive. Mas depois que eu comecei a acompanhar esses canais, eu, cara, acho que isso aqui eu consigo fazer. Acho que eu consigo falar sobre finanças em algum momento, né? Abrir um canal no YouTube, eu acho que seria uma boa. Só que eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui muito retraído. Muito. Sou até hoje, mas hoje bem menos. Mas naquela época eu era muito bicho do mato. E eu comecei a acompanhar isso, mas comecei a só consumir. Eu queria fazer, mas
eu era muito tímido e também um outro componente que eu nem falo muito sobre isso, mas não é nem porque eu não gosto, é porque eu realmente acabo não tocando muito no assunto. Fui doutrinado a não falar sobre isso, basicamente com a sociedade, a vida como um todo, Sim. que é por conta da questão da cor da pele, né? Querendo ou não, na parte financeira, né, de influenciador de finanças, hoje a gente até tem, mas, cara, diz 3 aí que são pretos. Não, Difícil, não vejo. vai ter que puxar na memória, Sim. assim, porque realmente é menor. E naquela Aham. época não tinha. Então eu olhava para aquilo e pensava, cara, tem alguma coisa aqui que eu não sei o motivo de que eles Não não tem. estão, mas tem alguma coisa. Eu não sei se é uma luta que eu tô afim de ter nesse momento. Uhum. Então eu deixei aquilo, botei para debaixo do tapete e só fui consumindo. 2018 vieram os podcasts com força e, de novo, veio aquele sentimento de, cara, acho que isso aqui eu consigo fazer. Aquele sentimento de criar um canal no YouTube voltou novamente. Mas joguei para debaixo do tapete. 2019, 20 veio a pandemia e aí minha vida começou a tomar o direcionamento que ela tem hoje. Em 2018 eu me formei na faculdade. Em 2019 eu me formei com 21, me formei bem novo. E eu saí da faculdade, já passei direto na prova do CRC de primeira, porque se não fosse também eu acho que eu não faria nunca mais. Aí eu já passei direto na prova do CRC, emendei um MBA e fui estudando, não parei de estudar. Fiz várias especializações. E em 2020, na pandemia, a gente começou, na minha família, a passar por uma turbulência assim, muito grande. A gente passou por um período bem conturbado na pandemia. Questões familiares, e eu descobri que minha mãe estava muito endividada. Muito. Eu já fazia ideia que ela estava, mas eu não sabia que O era naquela quanto? proporção. Cara, para ter uma noção, só de fatura de conta de água atrasada, o somatório dessas faturas era maior do que o salário dela. Fora cartão de crédito, fora dívidas com lojas, essas coisas. E eu comecei a ver também uma coisa que hoje eu carrego, hoje eu percebo muito mais na prática, né? Que é o quanto o nosso sistema financeiro do Brasil se beneficia da falta de educação financeira dos brasileiros. Muito. Cara, é absurdo. A minha mãe, ela tinha desde, sei lá, 2010, 2009, um cartão de crédito internacional. Nunca usou na vida. Minha mãe nunca viajou para fora. Por que ela tinha um cartão internacional? Uma anuidade altíssima que o banco cobrava dela e ela não fazia ideia. Tu olhava na fatura, título de capitalização que tinha lá, que o banco dizia que era investimento para os estudos de filho dela. Era coisa assim de outro mundo. Sim. E a dimensão era realmente muito grande. E a gente conversando sobre isso, né, quando ela me falou o quanto ela estava endividada, ela chegou para mim e falou: Tu não quer tomar conta das minhas finanças? Aí eu, uai, não tinha pensado nisso, né? Mas o que eu pensei? Bom, já que eu já lido bem com as minhas finanças, eu já sou investidor há mais tempo, né? Naquela época eu já era, eu comecei a investir em ações em 2018. Já investi em renda fixa antes, mas em ações, renda variável em 2018, ali com minhas primeiras ações da Itaúsa e meus primeiros fundos imobiliários eu comprei ali nesse ano, né? Então, Ainda tem? ainda tem um pouco. Eu diminuí a minha posição por conta da empresa, mas hoje eu ainda tenho uma posição em renda variável. E eu comecei a tomar conta das finanças dela. E aí eu comecei a organizar as finanças. Bom, vamos fazer isso aqui, vamos começar por aqui, vamos organizar aqui, gastar um pouco menos aqui, destinar uma parte desse dinheiro que vai sobrar para essa dívida, perdão, destinar uma parte desse dinheiro que vai sobrar para essa dívida, para essa dívida e para essa dívida. Beleza. Demorou um ano até ficar no 0 a 0. Demorou um ano. E foi relativamente rápido pelo volume de dívida que a gente tinha naquele momento, frente à renda da minha mãe, que também não é um salário de invejar, né? Mas tudo deu certo. A minha mãe ela foi muito disciplinada. Isso ajudou demais. E eu comecei a ver coisas que hoje eu lido na minha vida prática, né? Hoje são coisas que eu vejo realmente o quanto que é importante uma pessoa ser disciplinada e seguir à risca aquilo que foi combinado. Minha mãe foi muito disciplinada e ela seguia às cegas o que eu falava. Era impressionante. Se eu falasse, cara, a gente não pode gastar mais do que R$ 100 nisso aqui. Ela não gastava. Legal. E era aquilo. A minha mãe recebia em dinheiro na época. Ela Uhum. literalmente pegava o dinheiro dela, o salário, e jogava na minha mão e saía. Ela confiava nesse ponto. E deu muito certo por conta dessa confiança. A gente conseguiu zerar as contas, ficou no 0 a 0. E um ano e pouco depois, 2 anos de ter ficado no 0 a 0, a minha mãe ela fez o aniversário dela de 50 anos, em 2023. E foi uma festa, foi a festa de 50 anos. E aquilo me chamou muito a atenção, porque era uma coisa que era inimaginável na nossa família, tu fazer uma festa naquela dimensão, e principalmente com tudo quitado no dia da festa. Não ficou nenhuma dívida, não fez nada, e assim, pra tu ter uma noção, a gente fez num salão que tinha de cenário a ponte Círio Luz, era na cabeceira da ponte ali. E quando teve eu lembro assim que teve uma hora que eu tava conversando com um amigo meu, eu tava na parte ali da cozinha do salão, olhando lá pro salão do fundo e olhando, cara, aqui tem um Celta e tá tudo quitado.
tá tudo certo, é sobre isso, todo mundo ali muito feliz, aproveitando a festa, eu só pensando nisso, em como que foi para chegar até ali. E como que o planejamento financeiro é capaz de te proporcionar coisas maravilhosas, de realizar teus sonhos, teus objetivos. Isso a gente já tá em 2023. E aí tu me perguntou como é que surgiu a CRK. Uhum. E eu vim te contando essa história até aqui. Mas ali, quando isso começou, esse planejamento financeiro, as coisas começaram a tomar o corpo para chegar onde a gente está hoje. Que ali naquela época, em 2023, eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Hoje tá aparecendo muito pra mim nas minhas redes sociais aqueles negócios de se você já fez tal coisa, diga como foi, se você já fez tal coisa, diga como foi. E esses tempos apareceu de qual foi a maior decisão que você tomou que mudou o jogo pra você, foi o maior efeito borboleta da tua vida. A minha decisão foi fazer mestrado. Porque em 2023 eu já sabia que precisava voltar a estudar, já estava fora da sala de aula ali há um ano e pouco. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, porque eu já tinha feito especializações, já sabia o que esperar das especializações. Trabalhava numa empresa onde eu tinha um cargo bom, tinha um cargo legal, tinha um alto salário, estava bem estável. Tu trabalhou sempre nessa empresa ou tu trocou de emprego Não, algumas troquei de vezes? empresa Trocou? várias vezes, várias É? vezes. Eu nunca fiquei mais do que 2 anos trabalhando numa empresa. Mas isso porque tu ficava incomodado? Ficava incomodado. É? Sim, sim. Eu sempre tive muito problema com zona de conforto. Muito problema. Intuitivamente, involuntariamente. Quando eu vi que estava muito estável, que a minha vida estava ficando muito parada, eu fazia alguma coisa para mudar. Assim, eu mudava de emprego, eu voltava a estudar. Sim. A minha vida ela Um movimento. é em movimento, involuntariamente. Não que eu queira isso. Eu não gosto muito disso, inclusive, mas é algo que eu procuro intuitivamente. Eu não sei exatamente porquê. E aí, quando eu estava trabalhando nessa empresa, já estava ali há um certo tempo, e cresci muito rápido nela. Eu entrei apenas para lidar ali com o financeiro e já estava como gerente administrativo, tomando conta da equipe como um todo, estava administrando a empresa de fato. Só que era uma empresa que não era minha. E eu sempre quis ser empresário, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça, essa vontade de ser empresário. Eu já tinha 25 anos e eu comecei a pensar, cara, eu acho que tá chegando o meu momento. Eu acho que tava vendo um incômodo muito grande. E eu pensava, se eu sair daqui, eu não vou pro CLT de novo. Eu vou pra minha empresa. Mas beleza, eu vou fazer o quê? Porque eu não tinha ideia. Não sabia exatamente o que fazer quando eu saísse dali. E eu sempre, lembra que eu falei que os meus filhos, a gente sempre teve aquela ideia de fazer uma empresa? A gente sempre ficou no o que fazer. Só falta a ideia. Durante muitas festas de família a gente só falava isso. Só falta a ideia. E na minha cabeça naquele momento era exatamente isso. Tomei a decisão, vou fazer mestrado. O que é mestrado, Cadu? Eu não fazia ideia. Mas eu sabia que eu queria fazer porque era importante. Fui no YouTube procurar, né? Fui ver ali umas influenciadoras falando o que era mestrado. E eu vi um vídeo de uma moça falando, mestrado é uma pesquisa que tu faz, ela explicou tudo ali certinho. Só que assim, não é simplesmente querer fazer. Tem que encontrar uma instituição que aborde aquele tema que tu quer estudar, tem que encontrar um professor que pesquise naquela área que tu quer pesquisar e ainda tem que ver se ele vai querer te orientar. É isso aí. Pode ser que ele não queira ou não. Às vezes tem que fazer prova, né? Na UFSC, que é onde eu faço hoje, tem que fazer um processo seletivo, que é pesado pra caramba. E eu não sabia, mas eu sabia que eu queria fazer. Falei, não, beleza, então eu vou fazer mestrado. E aí eu fui atrás dos professores que lidavam com isso, que era a educação financeira. Eu sabia o que eu queria pesquisar, educação financeira, e eu vi que na UDESC não tinha, né, pelo menos não estava explícito ali que tinha, mas tinha na UFSC, só que era no centro de administração. E eu fui lá na UFSC, vi os professores, e tem uma professora aqui chamada Anne Caroline Potrick, que eu via que ela pesquisava educação financeira e alfabetização. Tinha um outro professor lá que também vi, que depois eu comecei, que é o professor Newton, mas o que me chamou a atenção foi a professora, porque o dela estava educação financeira e alfabetização. Eu mandei mensagem para ela no Instagram, e eu falei, professora, eu quero fazer mestrado e tudo mais, e ela me respondeu dizendo o seguinte, legal, Cadu, o que tu quer fazer? Aí eu expliquei ali pra ela mais ou menos o que eu queria fazer. E ela, cara, ela foi muito gente boa comigo. Muito, 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 muito. Ela mudou minha vida. E ela tava com um filho pequeno, recém-nascido, e ainda ali me falando comigo. Eu achei aquilo muito massa. E ela falou, olha, eu coordeno um núcleo de finanças lá na UFSC. Daqui a 2, 3 meses a gente vai começar um projeto de educação financeira nas escolas, que era mais ou menos a área que eu queria pesquisar naquele momento. Ela falou, aparece lá em um dos grupos que a gente tem abertos à comunidade acadêmica e verifica lá o que a gente está fazendo, o que a gente está pesquisando. Falei, bom, beleza, vou lá. Passou esses 2 meses, eu fui nesse tal encontro e quando eu cheguei lá, eles estavam tendo uma palestra com um planejador financeiro. E quando o cara começou a falar as coisas que ele fazia,
Olha, pessoal, eu ajudo pessoas a organizar as dívidas, sair das dívidas, organizar sua vida financeira, fazer investimentos, realizar seus sonhos, se planejar para ter uma aposentadoria com qualidade, investimentos, carteira de investimentos, montar uma carteira de acordo com o perfil, com a personalidade daquela pessoa. Eu olhei para aquilo, ele falou coisas assim do dia a dia, como é que ele lidava, sistemas, falou de preço de tudo. Eu olhei para aquilo e falei, cara, é isso. Tá aqui. É isso que eu quero fazer na minha vida. É isso que eu vou fazer. Eu vi o direcionamento naquele momento. Mas e agora? Como é que faz para sair? A CRK começou a se formar nesse dia. Nesse dia. Nesse dia. Legal. Só que como é que faz para sair, né? Porque eu comecei a fazer terapia junto em 2023, quando eu tomei essa decisão. Ali no início de 23 eu comecei a fazer terapia novamente. Já tinha feito outras vezes, mas essa que eu faço atualmente, a terapeuta que me atende hoje, a gente começou em 2023. Inclusive, Duda, é nóis. Então, cara, é muito, muito, muito bom. Não abandono por nada. E a gente começou a falar muito sobre essa questão de sair da empresa. Muito, 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 muito. Era uma vontade que eu tinha demais. Só que eu não sabia como fazer isso, porque lidar com o empreendedorismo é muito complicado, cara. Um risco muito grande. Muito grande. Muito grande. Tomar risco para mim, sem ser no financeiro, sempre foi algo muito complexo, assim. No financeiro, para mim, é tranquilaço tomar risco. Ah, Cadu, tem que investir nessa ação aqui que tá muito turbulenta. Pô, é nóis. Deixa eu olhar os fundamentos da empresa. Olhei, vi que ele é bom, beleza. Ah, é volátil, não tem problema. Eu sei o que eu tô fazendo. Agora, na parte empreendedora, era algo muito novo para mim. Muito novo. E aí, o cara, será que eu tô preparado para isso? Não sei. Preciso tomar coragem para pra tomar essa decisão. Mas foi vindo naturalmente. Sabe que teve uma vez que eu ouvi uma frase, cara, e essa frase ficou na minha cabeça há muito tempo. Eu tava ouvindo um podcast e o cara falou assim, numa calma, né? Ele assim, ó, quem não toma risco conta a história dos outros. Ah, é verdade. Eu assim, É verdade. pô, eu fiquei com aquilo na É cabeça há muito verdade. tempo, cara. E. Muito tempo. Eu tem escrito num caderno, meu Guilherme Chefe falou essa frase, o gestor da esquadra. Ah, E é ele, quando verdade. ele falou essa frase, eu assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso, velho. Sim. Porque se tu pensar, né, quantas vezes tu contou a história de alguém que fez alguma coisa, né? Exatamente. Tá ligado? Principalmente hoje com rede social, né? É isso aí, É tá muito sempre fácil. contando uma história de alguém e tal. Exato. E, cara, aquilo ali foi uma das coisas que, quando tu falou, ele mudou o teu jogo, assim, ó, Uhum. cara, ouvir essa frase começou a mudar o jogo. Uhum. Depois que eu entendi o que ela significava de fato, porque eu comecei a pensar sobre Uhum. aquilo ali. Como tu viu na aula, eu sou uma pessoa Sim, que gosta sim, de sim. pensar. Sim. E eu gosto de fazer com que as pessoas pensem de uma forma melhor pra Uhum. resolver problemas de uma forma melhor. Uhum. E eu fiquei pensando sobre essa frase, eu assim, cara, quantas histórias de quantas pessoas eu já contei? Verdade. Se eu continuar assim, eu nunca vou contar a minha. Que É história que eu mesmo? tenho pra contar, sabe? Sim. E aí eu pensei, cara, eu assim, cara, tá, beleza, quem não toma risco conta a história dos outros. Agora eu sei, agora eu tenho que história que eu quero contar. E aí veio. Exato. Então, sempre quando tem um momento turbulento, assim, pô, tá acontecendo alguma coisa na empresa e tal, por mais que a minha empresa hoje seja um pouco mais. Seja uma empresa jovem, né, de 1 ano e 6 meses, Uhum. mas antes, na outra empresa que eu trabalhei lá por 21 anos, eu sempre pensava nisso daí, que história que eu quero contar, que história que Sim, eu quero sim, sim. contar. E isso aí me fez tomar Exato. muitas decisões, assim, tipo, cara, eu vou sair daqui, Uhum. vou largar esse cliente, não quero mais esse cliente, não atendo esse tipo de cliente. Por quê? Porque tudo vai baseado na história que eu quero Uhum. contar, sabe? Exato. É assim, ó, cara, qual história que eu quero contar? Eu quero contar que eu fiz o quê? Entendeu? E aí eu Exatamente. escutei essa frase assim, ó. Exatamente. Depois que eu Exatamente. pensei, porque quando tu escuta, tem meio que um susto, né? Assim, Sim. pô, o que esse cara falou? Escutei de novo o podcast. Era um podcast na época da pandemia, porque Uhum. tava de live, né? E quando eu internalizei, assim, comecei a pensar sobre, eu assim, cara, eu já contei história de muita gente, eu preciso fazer algo pra eu contar a minha história, Exato. ou para que contem a minha história Exato. também, que daí também não é independente, né? E as grandes decisões que muitas vezes a gente toma na vida, ela vem muito desses momentos, desses rompantes, né? Seja de alguma coisa que tu ouviu, de alguma coisa que tu leu. É. Durante o mestrado, a professora, com a gente fez uma matéria de metodologia, a professora Helena, ela falava muito sobre isso, né? Porque tinha muita gente que tinha dúvida, por exemplo, no que pesquisar. Uhum. E tá tudo certo, né? Tu chegar no mestrado sem saber exatamente o que tu vai pesquisar. E ela falava, olha, as ideias vão vir quando vocês estiverem lendo. Não é assim, do nada. Vai vir quando vocês estiverem lendo alguma coisa, quando tu estiver ouvindo, conversando com alguém. E na vida empresarial é a mesma coisa, pelo menos para mim. As Uhum. grandes ideias que eu tive até mesmo dentro da empresa, elas vieram justamente de conversas que eu tive, seja com cliente, seja com sócio, seja com primos. E
a decisão de sair do CLT veio justamente também numa conversa. Eu tomei a decisão dentro do consultório de psicologia. Em terapia, quando eu tomei a decisão. Por isso que eu falo, tudo mudou minha vida também, Me cara. Ajuda identifico muito. se a minha psicóloga também é a doutora Tânia. Alô, doutora Tânia, um beijo, maravilhosa. Me identifico com isso, porque foi assim que eu tomei a decisão também, Legal. cara. E ela me falou o quanto tava me fazendo mal Uhum, estar ali, sabe? uhum. Ela assim, cara, tu não tá vendo que tá te fazendo mal? Deu assim, pô, doutora, agora eu comecei a pensar sobre. E aí eu assim, tá, beleza. E eu tomei a decisão 6 meses Aham, antes, né? Avisei 6 meses antes que eu ia sair e tal. aham. Comigo foi mais ou menos assim também. Não chegou a ser tanto tempo assim, mas eu lembro que eu tava dentro do consultório, conversando, a gente tava em terapia, conversando e tal, e aí ela começou a falar sobre umas coisas, a gente tava num assunto que acabou caindo nesse, porque era uma coisa que a gente já falava em outros tempos, e aí ela começou a falar sobre questões, eu não lembro exatamente o que que era, mas eu lembro que ela tava falando, e ela terminou a frase dizendo as seguintes palavras: eu tenho certeza que a tua empresa vai dar certo quando tu abrir ela. E aquilo foi a mesma coisa que ela alugar um triplex na minha cabeça, colocar uma banana de dinamite em cada andar e estourar tudo ao mesmo tempo, cara. Foi maluco. Ela quebrou minha cabeça, assim. Uhum. Eu comecei a pensar em 1 milhão de coisas naquele momento, em 1 segundo. E eu falei, cara, se tem uma pessoa que tá depositando tanta confiança assim em mim, ela tá sabendo do que ela tá falando. Ela tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Isso. Beleza, vou sair da empresa. Tomei a decisão naquele momento. É agora. Saí do consultório com a decisão tomada. Cheguei na empresa, informei o pessoal. E dali demorou, acho que era em julho essa época. Demorou uns 2 meses até eu, de fato, conseguir sair, porque tem que contratar uma pessoa, Sim, treinar, claro. aquela pessoa também Tu não. ainda foi gente boa. Ah, não, cara, tem que ter, pô, eu tive, assim, responsabilidade é Claro, muito tem que importante, ser né? agradecido. Exato, e assim, a pessoa tem que ser boa, não vou colocar qualquer um aqui, tem que fazer do jeito que eu faço, porque Aham. senão também não adianta, né? E foi justamente assim que surgiu a CRK. E ela surgiu no dia 1º de outubro. Foi quando, de fato, eu De 23. Oi? De De 23, 23? isso. 1º de outubro de 23. Legal. E aí no começo era só a pessoa física. Aí o risco. O risco estava tomado já, eu já tomei a decisão. E abri a empresa para fazer planejamento financeiro pessoal. Era só para falar de pessoas físicas, assim como o planejador financeiro Tu que eu já tinha viu hoje. muitos casos como os da tua mãe? Como o da tua mãe? Ah, direto, Direto. direto. É o retrato do brasileiro, né? Tu acredita que. Tu falou da tua mãe ali, eu queria pegar um gancho Uhum, daquilo. É, tu acredita que dentre essas pessoas que estão bastante uhum, endividadas, né? O fato de que. O fato não. A maioria delas são pessoas que não conseguem aumentar a renda. Vou te exemplificar. Tu se endividou, uhum, tá? Deu um uhum, problema ali, tu se endividou. uhum, Tu consegue aumentar a tua renda facilmente, porque daí tu vai lá, tu atende mais um cliente, uhum. tu faz um Exato, curso, exato. tu faz alguma coisa, tu dá os teus pulos ali e dá o teu jeito. Uhum, Uma empresa como a tua mãe, tu falou assim, pô, minha mãe era faxineira, o máximo que ela conseguiria fazer era, além do CLT, era fazer faxina em outras exato. casas de sábado, de Uhum, domingo. exato. Assim, mas, pô, é uma coisa muito mais difícil, vamos dizer Uhum, assim. uhum, Como que tu vê essa questão? Muitas das pessoas que se endividam tem esse tipo de perfil assim, ó. Eu não consigo fazer mais nada, eu só tenho aquele salário que cai dia 5 uhum, e dali eu não consigo mais fazer nada, eu não tenho como fazer outra coisa. uhum, Às vezes sou uma pessoa um pouco mais velha, tipo, atualmente tinha uhum, 50 anos, beirando os 50 anos, já não tinha uhum, mais tanta energia para fazer uhum, outras coisas. Como que funciona esse comportamento uhum, dos clientes que são bastante endividados? uhum. Tem dois perfis, na verdade. Tem o perfil do brasileiro de um modo geral e tem o perfil que acaba chegando até a gente. Uhum. Porque normalmente quando as pessoas elas são realmente assalariadas, recebem um salário ali de, sei lá, 2.000, 2.500, 3.000 e SLT, trabalha às vezes de segunda a sábado, é mais difícil de realmente fazer renda extra. Mas o que a gente percebe na prática é que muitas das pessoas que têm essa realidade, elas estão confortáveis nessa realidade, porque a gente pode parecer um discurso meio elitista. Toda vez que eu falo isso em palestras, eu fui fazer uma palestra umas 2, 3 semanas atrás, e eu estava falando justamente sobre o caso da minha mãe, e aí uma certa pessoa levantou a mão e falou, mas vocês moravam de aluguel? E tudo bem, mas isso não é por conta disso que tu não consegue se organizar, não é por conta de que a vida é difícil, de que tu. Não é porque a vida é muito difícil que tu nunca vai conseguir se organizar. Para uns é mais fácil, Para outro é mais para difícil. outros é muito mais É difícil. isso aí, pô, essa é a Mas é realidade. possível. É Essa é a possível. realidade.
o que a gente vê hoje na prática é justamente isso. A pessoa ela precisa realmente fazer bicos durante o fim de semana, ela precisa fazer alguma coisa para complementar a renda e precisa abrir mão de alguma coisa. Uhum. A questão é que ninguém quer abrir mão de nada. Isso aí. Tu vai precisar abrir mão, seja do teu descanso no fim de semana, ainda que momentaneamente, mas tu vai precisar no primeiro momento. E a pessoa, ela quer sair da dívida, mas ela quer viver a vida dela do jeito que ela tá vivendo. Que era como meu pai fazia lá atrás. Uhum. Tá, eu tô endividado, preciso quitar minha dívida. Ah, mas eu não quero deixar de fazer as coisas que eu faço hoje. É isso aí. Tudo bem, é um direito que tu tem. Mas aí também tu tem que escolher o que tu quer. Que tu quer da Será vida? que tu realmente quer sair da dívida? Sim. Esse é um perfil de pessoas. E o outro perfil são as pessoas que realmente chegam até a gente, né? Que são as pessoas que realmente são mais endividadas, que já têm um padrão de vida mais elevado e aí toma muito mais dívida, mas também é mais fácil para tu conseguir fazer com que essa pessoa saia das dívidas, porque uma reorganização já ajuda muito. Chegam muitas pessoas que ganham, sei lá, vamos dizer, 500, 600 mil por ano. Ah, com certeza. Sim. Endividadas assim, Sim. nível... Sim. O que leva essas Milionário. pessoas, assim, o que que tu vê levar essas pessoas? Porque eu tenho uma ideia, né? Uhum. Mas é uma ideia que, como eu não trabalho nesse mercado, é uma ideia que eu tenho bem de orelhada, né? O que que eu tenho de ideia, cara? Pô, se eu tenho, sei lá, eu ganho 50 mil por mês, vamos dizer assim. Eu tô em um nível da sociedade que ele já é um pouco mais alto, Sim. né? Então eu tô andando com caras que ganham 70, 80, 90, 100, vamos dizer assim. Pô, o cara que ganha 50 não faz a mesma coisa que o cara que faz 100, por mais que eles estejam Exato. perto. Não é igual o Exato. bilionário, que tipo, Exato. o cara que tem 1 bilhão faz a mesma coisa que tem 10, né? Eles fazem coisas diferentes, eles vivem vidas, algumas coisas ali diferentes. Então o cara que, vamos dizer, o cara que ganha 50 mil quer ter o mesmo carro que o cara que ganha 100. Exato. E aí ele vê o influenciador que ele gosta comprando um Rolex. Aí ele vai lá e compra aquele Rolex com o cara. E daqui a pouco ele compra mais um outro relógio. Daqui a pouco ele quer ter casa na praia, casa no campo e um apartamento triplex na beira-mar. O cara quer ter tudo ao mesmo tempo agora e ganha 50 mil reais. Um valor que não daria para fazer isso tudo. Tu acredita que é essa influência, tanto do ambiente físico mesmo das pessoas que ele anda, quanto do ambiente digital, que leva essas pessoas a isso? É um dos grandes fatores? Com certeza. A rede social ela ajuda muito na questão do endividamento, muito em função da comparação social, né? Como tu mesmo falou. Existem alguns fatores que fazem com que as pessoas acabem ficando endividadas. O principal deles é a falta de educação financeira. Porque se tu não sabe lidar com 2 mil reais, não adianta colocar 1 milhão na tua mão que tu não vai conseguir. Que é exatamente o que acontece às vezes com o ganhador de Big Brother, com Mega quem ganha Sena. Mega Sena, às vezes um influenciador que estourou do nada e depois voltou de novo para aquela situação que ele tinha anteriormente. Porque não adianta, se tu não sabe lidar com pouco, tu não vai saber lidar com muito. É uma enganação isso, né, cara? Exatamente. Ah, não, mas se eu ganhasse 10 mil, eu ia estar bem. Esse cara, se eu ganhasse 10 mil, tem que gastar 12. Exatamente. E às vezes aparece pra mim na rede social aquelas coisas de o cara perguntar na rua, né? Quanto que pra ti hoje seria suficiente pra tu se aposentar? O cara fala 20 mil reais, 30 mil reais. A pessoa, às vezes, ela não tem muita noção. O brasileiro, ele não tem educação financeira. Não adianta. A educação financeira no Brasil, ela não existe. Não existe. É uma falácia dizer que o Brasil ensina educação, por exemplo, nas escolas. Não vai, cara. Não tem como. O brasileiro não sabe lidar com dinheiro. E esse é o grande fator que faz com que as pessoas se endividem. Porque ela não sabe como que ela tem que usar aquele dinheiro que ela ganhou. Então, o cara que ganha 20 mil reais por mês, ele gasta 25, 35, 40, 50. Porque na cabeça dele, ele tem o salário, ele já conta com o salário e já com o cheque especial. Quanto é que tu ganha? Ah, eu ganho 70 mil reais por mês. Pô, legal. Mas eu olhei o contra-cheque e só tem 18. Cadê o restante? Não, mas o restante tá aqui, ó. Tá no banco. Cheque especial aqui. Não, mas não é minha renda? Não é tua renda. Chega pessoas nesse nível. Nesse nível? Nesse nível. A pessoa conta que o cheque especial é um complemento de renda. Cartão de crédito é um complemento de renda. As pessoas pensam dessa maneira. Não é sobre o salário, é sobre o nível de educação. A pessoa é muito boa tecnicamente naquilo que ela faz, muito boa mesmo, só que na parte financeira é um absurdo de leigo que a pessoa é. Chega a ser impressionante. Eu vejo isso acontecer bastante com um médico, cara. Exatamente. Médico é uma realidade assim absurda, porque os caras ganham muito dinheiro. Exato. Dos poucos casos que eu vejo, assim, exato. De pessoa física, eu vejo muito médico, Exato. cara. Exatamente. É bem por aí. O cara ganha às vezes 80 mil reais no mês, mas tá devendo 10 milhões. E assim, tu começa a virar um escravo do teu dinheiro. Porque tu contrai uma dívida quase impagável,
para muitas pessoas. A tua casa não tá no teu nome, tá no nome do banco, o teu carro tá no nome do banco. Se der qualquer problema, seja com a casa, seja com o carro, vai ser muito difícil para tu conseguir arcar com essa dívida, porque tu vai ter que ficar muito mais tempo trabalhando. E aí é que tu começa a ver médicos que trabalham, às vezes, 100 horas por É isso aí. semana. Plantão, virando plantão em cima de Exatamente. plantão. Aí começa a usar droga, começa a ir para outros caminhos bem complexos mesmo, por conta da parte financeira. E por que essas pessoas elas gastam tanto? É muito importante a gente entender o motivo que faz com que a pessoa ela gaste tanto. Porque hoje, principalmente no nosso setor financeiro, né, no nosso nicho de finanças, principalmente nas redes sociais, tudo parece muito fácil. Né? Tu tá devendo porque tu é burro. Tem pessoas que usam esse termo na rede social. E a pessoa olha para aquilo, ela realmente se sente impactada com aquilo, porque parece que realmente ela é endividada. Tu Porque ela é assume burra. aquilo, né? Exatamente. E não é isso. Não é isso. Seria muito fácil para mim, como planejador, chegar para ti e falar: tá gastando muito, corta isso, 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 isso. Legal. Beleza, bacana. Só que se eu não entender exatamente o motivo que faz tu gastar tanto dinheiro, vai dar 2 meses e tu vai voltar a fazer exatamente aquilo que tu estava fazendo antes. Então, quando a gente tenta entender o motivo, vou te dar um exemplo que é o que acontece na prática. Por exemplo, vou sair um pouquinho desse assunto aqui, mas vou voltar ali na frente. Eu tenho um cliente que ele chegou até a gente lá que ele estava gastando muito com iFood. Muito, muito. Era coisa assim, grande de iFood. E ele estava endividado e tal. E aí eu comecei a olhar para aquela fatura e falei, cara, peraí. Já converso contigo. É exatamente isso. Tu olha para a fatura e beleza, já falo contigo, fatura. Vamos falar sobre comportamento. Como é que é a tua rotina? Eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome do cliente aqui, que sempre quando eu conto essa história eu acabo soltando o nome de um ou de outro. Mas beleza. Como é que é a tua rotina? E aí ele já achou aquilo meio esquisito. Mas como o meu trabalho, no começo a gente realmente não fala muito sobre números, ele já, beleza, já levou de boa. Ele começou a me contar ali o que ele fazia e tal. O trabalho dele realmente era bem estressante, assim, era uma pessoa importante dentro da empresa e que o trabalho dele exigia muito. E quando ele chegava em casa, ele chegava muito cansado, obviamente, porque tinha um dia extremamente exausto. E quando tu chega em casa cansado, o que tu quer, cara? Praticidade. Tu realmente vai querer chegar em casa e cozinhar o teu alimento? Não vai. Tu vai querer, ou se tu tiver força para comer, tu vai pedir um iFood, vai tomar um banho, quando tu sair do banho, tu vai estar na tua porta, tu vai comer e vai dormir. Beleza. Eu falei para ele, cara, no teu prédio tem uma academia, não tem? Se matricula lá. E leva a sério o treino. Ele olhou, cara, tô endividado, cara. Sério que tu vai me falar isso? Eu falei, sim, confia em mim. Confia em mim que vai dar certo. Se matriculou na academia. Eu frisei pra ele, leva o treino a sério, que isso é muito importante. Beleza, conversou lá com a esposa dele, ela deu uma cobrada nele e começou a levar o treino a sério e as coisas foram acontecendo. Eu fui acompanhando, a gente tem um aplicativo que a gente fornece para os nossos clientes, onde a gente vai acompanhando os gastos deles ali dia a dia, real time. Eu comecei a notar que os gastos com o iFood estavam dando uma mudada. Estavam mudando um pouco. No primeiro mês diminuiu um pouco, no segundo diminuiu mais um pouco, no terceiro diminuiu muito. E quando diminuiu muito, eu falei pra ele, beleza. O que aconteceu, cara? Me conta como é que ficou o teu dia. Perguntei indiretamente. Me conta como é que tá o teu dia hoje. Ele falou, olha, eu acordo, tomo café, coisa que ele não fazia, como uma frutinha ou outra, coisa que ele nunca comia. No meio da manhã como mais uma frutinha, depois eu almoço. Agora eu levo meu almoço de casa, porque, pô, se eu faço academia, por que eu vou comer na rua, né? Não faz sentido. Depois de tarde, eu não sei porquê, mas eu consigo trabalhar melhor agora, eu me sinto um pouco mais disposto para trabalhar. Acho que é por causa da academia, ele falou. Como mais alguma coisa de tarde, coisa que também não acontecia. E de noite eu consigo esquentar pelo menos a minha comida que eu já deixei pronta ali dos dias anteriores. Eu falei de finanças em algum momento? Eu falei do dinheiro? Sim. Não, mas a fatura ela diminuiu naturalmente. Porque o cara, eu entendi exatamente o que fazia com que ele gastasse tanto naquele momento. E quando a gente entende o motivo que faz as pessoas gastarem, aí fica mais fácil pra gente conseguir tratar aquele problema. Porque tu precisa entender o motivo que faz a pessoa gastar muito. Às vezes é comparação social, às vezes é um influenciador que ela admira, que faz com que ela gaste mais. Pô, mas se o fulano é médico, médico como eu, às vezes tem menos tempo de carreira. Como é que ele tem um carro nesse nível e eu não tenho? Não, pô, tem que ter. O advogado tem muito essa, com todo respeito à profissão, mas eles têm muito esse discurso. Ó, isso aqui é carro de advogado. A gente tem uns clientes lá que não, isso aqui é carro de advogado. Beleza, mas tu tem condição para isso? Mas teu caixa não.
Teu caixa não é de advogado. Exatamente. Tu pode querer ter um carro, mas primeiro tem um caixa de advogado, né? Exatamente. E assim, outra coisa, será mesmo que aquele cara, ele tem aquele carro? Porque hoje a gente mostra da nossa vida o que a gente quer. A gente não mostra a realidade muitas vezes. Sim. A gente mostra o que a gente quer que os outros vejam. E pode ser que é o que acontece na grande maioria dos casos. Eu postei um vídeo no YouTube esses dias falando justamente sobre isso. O que acontece é que muitas vezes aquele carro não é do cara. Ele alugou aquele carro ou ele comprou aquele carro recentemente e não ficou nem 2 meses com o veículo e fez aqueles 1 milhão de stories, 1 milhão de posts que ele vai ficar postando por 2, 3 anos e tu tá acreditando que aquilo ali é verdade. E tu tá comprando às vezes o curso daquele cara, tu tá querendo viver a vida daquele cara leva e aquilo ali é uma grande mentira. E cara, assim, é um discurso tão bonito que se tu não ficar ligado, até tu mesmo que estudar a área, tu acaba acreditando que aquilo ali é verdade. E, sente seduzido, né? exatamente, porque é tudo muito bem arquitetado, é tudo muito bem projetado. O pessoal do marketing é muito inteligente nessa área, é muito inteligente. E eu comecei a me ligar muito nisso recentemente, já ligava há muito mais tempo, mas eu comecei a entender o quanto aquilo ali é nocivo recentemente, porque eu estava contratando uma empresa para prestar um serviço ali para a CRK que envolvia um pouco mais a parte de marketing. E o cara, enquanto eu falava ali com o dono da empresa, ele começou a falar, cara, eu tô olhando aqui tua rede social e eu tô vendo aqui que não tem story teu na praia, em viagem, aproveitando, fazendo, gastando. Cadê essas fotos? Eu falei, mas por que eu preciso postar isso? Ele falou, a pessoa precisa ver que tu ganha bem, a pessoa precisa ver que tu é bem sucedido. Mas por que precisa ver? Porque é justamente isso que é explorado. A imagem ela é muito explorada hoje. A inveja ela é muito explorada nas redes sociais. E o reflexo disso é umas finanças extremamente desorganizadas, é tu querer ter a vida que o cara tem e pagar o preço que for para isso, é a beleza que a pessoa tem, a estética, o corpo que aquela pessoa tem e pagar altos valores. E aí tu começa a ver que as tuas finanças ficam em segundo plano. Quando tu se dá conta, a tua conta bancária tá vazia, o teu nível de endividamento tá lá em cima e tu não sabe o que fazer para sair dessa situação. E aí é casamento que termina, e aí finanças é a segunda maior causa de divórcio no mundo, né? Perde apenas para infidelidade. E aqui no Brasil ela tá caminhando a passos largos para ser a primeira, porque os casamentos estão se acabando e o comprometimento das finanças está aumentando cada vez mais, né? O cara às vezes começa a morar junto, financia um AP. Começou a morar junto com a menina, durante 6 meses já financia um AP com ela e dá 2 anos, acaba o relacionamento, vai cada um pra um lado, a dívida fica ali. Ou então perde o emprego, né? Ontem eu ainda tava brincando com esse homem Exato. sem dinheiro vale menos que um cachorro de rua. Exatamente. Pô, o cara tem que ter dinheiro, tem que dar um jeito, dar um jeito, tá ligado? Tem que ter dinheiro, tem que ter. Tem que dar um jeito, cara. Porque Exatamente. essas armadilhas aí que a gente cai, porque é muito tentador, né, cara? Pô, tu olha ali, eu almoço aqui no passeio aqui direto. Pô, passa a cara de Porsche, passa não sei o que. Pô, tu olha assim, pô, cara, quero um Porsche, quero não sei o que, quero não sei o que. Sim, beleza, trabalha e compra, mas, pô, tem que ser de uma forma mais consciente, né, cara? Vou te dizer, pô, lançou o iPhone agora, o 17. Cara, não é um valor, tipo, não é um absurdo. Ah, vou pagar 10 mil reais no telefone. Cara, é um absurdo? Não, não é um absurdo. Mas, pô, não é um absurdo pra quem? É isso. Tá ligado? É isso. Tipo, tu vai usar o telefone. Quando eu troquei telefone a última vez, eu ia usar pra fazer conteúdo. Tanto que os primeiros podcasts foram feitos com o telefone. Então eu precisava, então eu comprei o melhor que tinha naquela época, quando eu comprei. Beleza? Eu podia ter comprado aquele telefone sem que aquilo fizesse qualquer diferença na minha vida? Poderia. Por quê? Porque tava planejado aquilo lá. Cara, o que eu vejo, principalmente nessas questões, cara, saiu lá o iPhone, a Virgínia postou a foto no espelho com aquele laranja, que é a coisa mais ridícula que existe. Dá 2 meses de volta tudo. Cara, o que vai acontecer? E teve um caso que eu vi no Twitter, que é a rede social que eu mais acompanho, e tinha uma moça que foi excluída do Bolsa Família porque tinha comprado um iPhone 17. Cara, se tu tá no Bolsa Família, como que tu vai comprar um iPhone 17? Não casa, essa parada aqui não casa, cara. Essa parada não casa. Pô, eu queria muita coisa na minha vida. Pô, queria, cara, queria muita coisa. Pô, queria morar na casa com 6 quartos, gigante. Pô, casa com a minha realidade agora? Não casa. Ah, mas se tu financiar, dá. Beleza, dá. Vou lá, vou pagar, sei lá, 10 mil de parcela por mês. Pô, 10 mil de parcela por mês cabe no meu mês? Não cabe.
Eu vou pagar parcela e vai me sobrar Exato. mais o quê? E daqui daí eu vou parar de fazer um monte de coisa só pra pagar parcela pra dizer que eu moro naquela casa? Cara, Exatamente. qual é o sentido? Eu não vejo sentido nisso. Então, Uhum. tu que trabalhas muito mais nesse mundo da pessoa física e deu o exemplo do iPhone porque é um exemplo Sim. que eu vejo, cara, eu vejo muita gente assim, tipo, tu não usa pra nada, tu só usa pra bater a foto no espelho, pra mostrar pro outro que tu tá Isso. com aquele telefone, ou que tu tem um relógio legal, ou que tu comprou um tênis, ou uma marca, essas roupas que tem a estampa das marcas e tal. Assim, cara, de verdade, Exatamente. se isso tá planejado, na minha cabeça, né, no meu entendimento, se isso tá planejado, cara, que tu gaste 900 mil reais em roupa, sapato, iPhone e joia. Uhum. Agora, se tu vai fazer isso pra impressionar alguém, é só tu olhar pros principais bilionários do país, cara. Exato. Pô, tu vê, esses dias eu vi uma foto do Esteves trabalhando no sábado. Pô, o cara tem um avião, o cara tem vinícola, o cara é dono do quarto maior banco Sim. do Brasil. O cara deve ser o segundo, terceiro maior bilionário do Sim. Brasil. E tá aí, Exato. pô. Pô, mas Exatamente. ele tem um avião. Calma, mas o avião é isso aqui do patrimônio dele. Tá Exato. ligado? Eu acho que quando as pessoas veem, principalmente os influenciadores, não vê os que realmente têm dinheiro, Uhum. quanto representa aquilo do dinheiro deles. Sim. Porque se representa nada, pra eles é nada. Tipo, pode Exato. ser pra um cara comprar um relógio de 500 mil, seja nada. Exatamente. Exatamente. Então essa Exatamente. loucura, cara, eu vejo essa É, loucura na rede social assim, eu fico consternado, velho. acontece muito, principalmente com o celular, né? Tu deu o exemplo do iPhone, que acho que é o exemplo que mais representa esse nosso momento. É um momento que a gente está vivendo onde o consumismo ele diz muito sobre a condição financeira daquela pessoa, em tese, pelo menos. E a gente vê isso realmente muito com o iPhone, né? Porque a pessoa, ela racionalmente não faz nenhum sentido tu comprar um celular parcelado. Nada parcelado no Brasil faz sentido. Nada, absolutamente nada. Porque tem juros. Com isso, tu vai pagar mais caro numa coisa que tu poderia pagar menos se tu se organizasse. Racionalmente falando, não faz sentido tu comprar algo parcelado. E aí tu mostra pra pessoa: olha, tu vai comprar esse celular que ele custa hipoteticamente aí 5 mil reais, dependendo do modelo ali que tu vai comprar, né? 5 mil reais. Em quantas vezes tu vai fazer? Ah, vou fazer em 12 vezes de 500. Tá pagando 6 mil. É isso aí, já Tá não é pagando mais 6 5. mil. Se tu conseguir guardar esses mesmos 500 reais durante 8, 9 meses, tu consegue comprar esse celular à vista com desconto. Chega lá na loja física, negocia com o cara, tu consegue um desconto. Tranquilamente. Ah, mas eu vou ter que esperar 8 meses, né? Eu quero agora. O imediatismo é outra coisa que também acaba levando muito. E a rede social ela contribui muito com isso, né? Porque não, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, tá acabando, um senso de urgência muito grande, tu precisa daquilo. Tudo é escasso, né? Exatamente. Até escasso esse termo Tudo é escasso, dá né? coceira, dá coceira. É, Esse termo aí, dá tudo é aí. escasso, né, cara? E aí, Exato, nesse exato. tudo é escasso aí, a gente já viu um monte de gente se dando bem mal, né? Exatamente. E isso atrapalha muito um planejamento, porque planejamento é paciência, é tu dar o passo conforme tu consegue, um passo de forma confortável. É óbvio que eu não vou julgar decisões financeiras alheias de ninguém, seja de clientes meus, principalmente, e seja de pessoas que eu conheço, pessoas que são próximas a mim. Eu não julgo mesmo, não julgo mesmo. Até porque eu também tenho os meus gastos que me dão prazer. Também tenho. E eu falo muito sobre isso até para os meus clientes. Não sei se tu conhece, eu gosto muito de pagode, né? Eu não sei se tu conhece uma banda chamada Sorriso Maroto. Claro. Eles estão fazendo uma turnê Sorrisos Antigas, onde tem uma tal de Já blusa verde comprei o aí. meu ingresso. Com certeza. Eles têm a tal da blusa verde, não sei se tu já viu aquela. Cara, eu sou tão velho que eu lembro quando lançou esse DVD, pô. Isso, exatamente, eu virei fã nessa época, mais de 20 anos, É isso exatamente. aí. Aquela blusa ridícula. Ela é ridícula. Ela é feia pra caramba. E ela custa uma nota. Claro. Uma nota. E Aquela eu, marca é marca de de box, box. isso. E eu comprei. Eu comprei pra ir no show em 2023. Eu só usei naquele dia. E eu paguei uma nota naquilo. Mas é algo que me dá prazer. Eu não me arrependo absolutamente nem um pouco de ter gasto. Não sei se gastaria de novo, mas por que eu dei esse exemplo? Para mostrar que, cara, todo mundo tem um gasto supérfluo. E esse gasto, ele não tem que ser cortado do teu orçamento. Tu não quer dizer que tu não precise comprar um iPhone, não quer dizer que tu não precise fazer aquela compra cara de algo que não é essencial. Mas, quando eu paguei, não fez diferença nenhuma na minha vida. Nenhuma mesmo. Nenhuma no meu orçamento. Eu podia comprar e não chegar, que foi quase que aconteceu, inclusive. Eu podia comprar e não chegar, mas, cara, tava tudo certo. O problema é que as pessoas elas comprometem tanto do patrimônio
seja para comprar um celular, seja para comprar um carro, seja para comprar um imóvel, sem pensar nas consequências daquilo e sem pensar no seguinte: e se eu for demitido, como é que eu vou fazer para pagar essa conta? Não se pensa nisso. Por isso que eu digo, a educação financeira é o principal problema, porque se tu tiver um pouquinho mais de consciência financeira, tu vai começar a ponderar um pouco mais essas decisões, a ponderar um pouco mais essa urgência que se tem hoje em dia e vai começar a refletir um pouco mais sobre cada gasto que tu tem. Será que isso realmente vale a pena para mim nesse momento? Talvez valha a pena para ti, mas não agora. Talvez dali a 2 meses, dali a 3 meses. Talvez tu precise daquilo naquele momento, mas tu não tenha a condição de comprar. E aí não adianta tu se arriscar tanto assim por uma coisa que tu precisa tomar risco naquilo que vai te dar retorno. Claro. Se o celular te der algum retorno, beleza. Ah, eu vou comprar um celular porque eu trabalho com imagens, eu faço vídeos pro YouTube e eu preciso ter uma câmera boa, uma imagem boa, um microfone bom. Beleza, aí é uma coisa, aí é investimento. Agora, como tu falou, vai comprar um iPhone 15, 16, 17 para tirar foto no Instagram, Não que tem retorno que motivo. isso vai te dar? Não tem motivo, Não cara. faz muito Se sentido. se tu tem o dinheiro, né? Se tu quiser queimar o dinheiro, se tu tiver, também Exato. pode queimar. Agora, pô, se tu Exatamente. não tem, né? Eu tava falando, tava pensando assim, pô, nenhum banco podia dar um cartão de crédito pra um CLT que ganhe menos de 5 mil reais. Agora que vai vir a reforma do imposto de renda, já podia aproveitar e fazer isso. Exatamente. Assim, cara, o mercado, ele pode... Eu vejo aqui, né, aqui na Pedra Branca, o quanto o mercado muda, porque eu tenho sempre aquele pensamento, tu falou do imóvel ali, né? Uhum. É aquela parada. Tu ganha 10, a tua esposa ganha 10. Beleza, vocês ganham 20. Pô, aí Uhum. vocês vão financiar um apartamento que a prestação é 5. Porra, de 20, beleza. Dá pra gente viver tranquilo aqui com Exato. esses 15 mil. Porra, daí sobra ainda. Sim. Então, beleza, vamos viver com esses 15 mil, vamos pagar 5. Aí passaram, sei lá, é, 28 meses, perdeu o emprego. Aí, beleza, tua renda era de 10. Ah, mas tem a rescisão, mas tem não sei o que tem, beleza, tudo bem. Vai te aguentar o quê? Uma rescisão do salário desse vai te aguentar 3 meses. Aí, beleza. Era 5 que tu tinha, daqui a pouco só tem 10 entrando. Aí essa pessoa que ganhava 10 se acomodou com esses 10 no trabalho dela e agora, só naquele trabalho pagavam 10, nos outros trabalhos querem pagar 5. Sim. Aí tu já tens que aceitar 5 porque senão a parcela do teu apartamento vai dar um problema. Exato. Aí onde é que acaba isso daqui? Ou no divórcio que tu falou, Isso. ou entregando bem pra ir pra outro. Então eu acho muito sério essa questão, principalmente do imóvel, cara. Porque, beleza, por mais que o supérfluo, o exemplo do telefone que a gente deu, cara, por mais que tu ganhe, sei lá, 3 mil reais, pô, por 300, 400 pila, tu não vai te acontecer alguma coisa. Sabe? Não, tu não vai quebrar, tu não vai nada. Agora, pô, quando tu passa pra essas coisas em carro, Uhum. principalmente, que é uma coisa que, pô, a gente é homem, o cara sempre quer ter um carro legal pra caramba, porque sempre foi a cultura, o cara tem que ter um carro, pô, o melhor que puder. Sim. Só que aí, às vezes, tu paga 1.000, 1.500 de prestação, aí tem o documento que tu não contou, aí tem o seguro que tu também achou que não precisava fazer, o seguro é Deus, e aí vem a manutenção, mas pô, mas tudo isso daqui, às vezes tu tá gastando quanto com um carro por mês? Cara, aí tu ganhava 5, 6 pila, pô, pra pagar a prestação de 1.500 tá legal, mas agora tu botou mais 500, mais 500, mais 500, logo 2.500 já não tava tão legal assim. Então acho que fica complicado, né, Isso. cara? E tu Quando tu falou. vai passando pra bens um pouco maiores, o teu Sim. nível de consciência tem que ser maior ainda, né? Muito, muito. E assim, tu falou sobre duas questões que também são bem latentes dentro do âmbito financeiro, né? Primeiro, financiar. Todo influenciador de finanças já teve que responder essa pergunta: vale a pena financiar? Não vale a pena financiar? E depende de cada caso, depende de cada realidade. A minha opinião é essa aí, Não, depende. dentro das finanças é justamente essa a grande resposta que a gente tem. Porque hoje, como eu falei pra ti, tudo parece muito fácil na internet. Ah, vale mais a pena comprar ou alugar? Comprar. Isso aí. Ou vale mais a pena alugar? É isso. Eu devo investir aqui? Deve. Ou não deve. E, cara, depende. Devo comprar um iPhone? Não, porque tu é burro gastar 10 mil. Depende, cara. Depende Eu da já entrei em realidade. discussões dessa do comprar e alugar, porque eu sempre fui do time do aluguel. Sim. Eu nunca tive pretensão nenhuma Uhum. de comprar alguma coisa. Uhum. Até que um belo dia eu me casei. E aí o que que acontece? Cara, eu poderia entrar numa discussão com ela e convencer que o aluguel é melhor Uhum. só porque eu acho melhor, porque Uhum. matematicamente parece melhor, porque podia. Uhum. Beleza. Aí ela me fala assim: ó, não, eu me sinto mais segura se a gente tiver uma casa
que for nossa, que não sei o que, assim, cara, o teu argumento cai por terra. Então, sozinho, eu sou time aluguel. Depois que eu casei, cara, pode ser que a minha perspectiva mude. Aí, beleza, chega lá, pô, daqui a pouco tem filho. Eu não tenho filho ainda, mas daqui a pouco tem filho. Eu tô no apartamento do aluguel. Porra, daí ela te olha, pô, mas se a gente pintar aqui, daqui a pouco a gente sai, vai ter que pintar tudo de novo. Pô, aí tu não consegue pintar o quarto dos Sim. filhos. Aí tu não consegue isso, não consegue aquilo. Cara, quanto estresse tu vai ter Exato. por uma parada que às vezes não poderia fazer tanta diferença assim no teu Exatamente. financeiro, tá ligado? Então, pô, tudo depende, né? Exatamente. Tudo depende. Como que tu trata isso com os clientes pra explicar pra eles que o influenciador que ele tá falando ali, às vezes ele tá falando pra teu lugar e comprou, tá ligado? Como que tu trata essas questões com os teus clientes? O planejador financeiro, ele é um cara muito mais psicólogo do que qualquer outra coisa dentro do trabalho, assim. As reuniões que a gente fala muito mais sobre o comportamento realmente, principalmente agora, né, que é essa área que eu estudo mais a fundo, mas o mercado hoje já está caminhando muito para isso, tanto que a gente hoje vê muitos influenciadores falando muito mais sobre comportamento, porque no fim das contas é isso. E o que a gente faz é justamente tentar entender, mostrar para essa pessoa, primeiro, a gente precisa entender como é que é a vida daquela pessoa, como é que ela foi ensinada a lidar com dinheiro, como é que os pais dela lidavam com dinheiro, que crenças sobre o dinheiro que ela tem, porque se a pessoa acredita que dinheiro é feito para gastar, eu posso ficar até amanhã aqui tentando convencer ela de que aquele argumento do influenciador não vale a pena ser visto, mas não vai adiantar. Porque o valor que ela atribuiu ao dinheiro, para ela, é isso aí. É dela aquele valor. Uhum. O dinheiro é feito para gastar. Então a gente, primeiro, entende como que o cliente ele lida com o dinheiro dele, como é que ele foi ensinado a lidar com o dinheiro, qual é questão realmente de valores morais com relação a ele. Depois fica muito mais fácil de eu entender. Bem, já fiz um mapeamento de como é que é a vida financeira desse cliente, de como que é a parte comportamental dele, como é que ele entende o dinheiro. Beleza, olha só. Tu acredita que dinheiro é feito para gastar? A gente desfaz essa crença dele, molda ela de uma forma que seja melhor para a vida dele, e não faço juízo de valor, né? Não quer dizer que aquilo está errado, a forma como ele pensa está errada, não. Mas eu mostro para ele, olha só, essa crença aqui está te atrapalhando nisso, nisso e nisso. Se tu realmente acreditar que os teus valores, que o dinheiro é feito para coisas materiais, olha onde é que isso aqui vai refletir. Tu vai começar a ficar uma pessoa endividada. E aí tem pessoas que normalmente prezam, como tu falou pela tua esposa, prezam pela segurança. Tu ficar comprando, consumindo muito, vai te expor muito também. Tu vai ficar uma pessoa muito vulnerável financeiramente. É isso que tu quer? Não, não é isso que eu quero. Então, vamos precisar mudar. É justamente dessa forma que a gente faz. A gente entende como é que o cliente lida com o dinheiro, como é que ele vê o dinheiro, e com base nos valores que ele atribui, eu faço um comparativo, faço uma ponderação. Ó, essa decisão aqui que tu tá tomando tá indo contra os teus valores. E aí fica muito mais fácil. Porque se eu quiser colocar os meus valores dentro da discussão, acabou. Não vai ter como. Porque aí vai começar a ficar juízo de valor. Olha, Sim. Cadu, eu acho que isso aqui tá errado. E não é assim que a gente deve conduzir as coisas. Por isso que eu sempre falo, depende muito de cada cenário, questão de comprar ou alugar. Eu tenho dois primos que são dois irmãos. Uhum. Ambos saíram da casa da sua mãe. O primeiro, o mais velho, saiu e foi morar de aluguel. Ele morava num bairro que era perto da onde ele trabalhava. Ele foi morar naquele bairro justamente por isso. Começou a morar de aluguel ali. Num determinado momento, ele abriu a própria empresa, a segunda empresa. E aí essa segunda empresa tinha uma sede muito longe de onde ele morava. Então era um tempo de deslocamento muito grande. Ele não tinha carro. Beleza, vou comprar um carro. Mas ainda tem que pegar trânsito. Era lá no norte da ilha de Floripa a empresa, ainda é. Pô, verão, temporada, tu vai sair de casa às 8, vai chegar meio-dia no trabalho. O que ele fez? Alugou uma casa mais perto da empresa onde ele começou a trabalhar. Por quê? Porque ele sabe que o aluguel não é pelo dinheiro, é pela comodidade. Isso aí. O aluguel, ele não te deixa preso em um único lugar. Se eu quiser sair daqui amanhã para São Paulo, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Eu tinha Só em Aracaju. pegar as roupas. Exatamente, eu tive em Aracaju recentemente, participando do congresso. Eu comecei a pensar justamente nisso enquanto estava lá, me deslocando de um lugar para o outro. Cara, e se eu quisesse vir morar aqui, eu só pegar minhas coisinhas, botar na mochila e tchau. Era isso. Agora, se eu tivesse um imóvel financiado, não ia ter como. Eu ia, pelo menos, ter o compromisso. Algumas coisas pra resolver tu ia ter, né? Exatamente, exatamente. E aí, esse outro irmão, o meu outro irmão, que é o meu sócio hoje, inclusive, ele financiou um imóvel. Só que o cara já tá num relacionamento estável, já tá com a intenção de constituir família. Daqui a 2 anos tu vai encontrar ele, vai estar com aquela barriguinha de shopping, normal, porque a vida dele já tá caminhando para Pra esse isso. local. Então, o cara simplesmente falou: bom, chegou o meu momento. Da mesma forma que eu tomei a decisão de sair da empresa, ele pensou: bom, chegou o meu momento de pegar minha coisinha aqui com a minha carcereira
e morar em um local, né? Que a gente fala que o cara Sim. tá preso hoje. É. Já era. Mas pra ele, foi uma decisão muito acertada. Muito acertada. E financeiramente, hoje aqui em Floripa, dependendo do caso, tá muito mais valendo a pena tu financiar um imóvel. Assim, se tu conseguir ter um subsídio do governo, não pensa duas vezes. Tem Minha Casa Minha Vida, um Casa Brasil, independentemente aí do nome que se dá, cara, financeiramente esquece, não tem como competir. Eu já peguei financiamentos que o cara paga 4, 5, 6% ao ano de juros. Absurdo Isso é de bom, inflação, né? cara. Inflação no Brasil, tu não paga nem juros. Absurdo de bom. Então, onde que tu vai conseguir isso hoje? O aluguel hoje tu pagar 2.500, daqui ano que vem pode ser que ele vá para 3.000. E aí? É isso aí. No financiamento. Tu não vai ter essa oscilação, dependendo do indicador do índice que tu colocar atrelado ali, né? O pessoal colocou IGPM lá na pandemia, tá chorando até agora, porque Cara, disparou. eu salvei uma mulher de um negócio, ela assim, me explica um negócio aqui, tu vou comprar um apartamento e tem duas opções. Eu assim, juros fixo ou variável pela Selic. Meu Aí eu olhei pra ela e falei assim, vem cá que eu vou te explicar um negócio. Olha só. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a curva da Selic, tá? Na época tava quase chegando em 2, não tava 2 Aham. ainda, né? Mas tava quase chegando em 2. Aham. Assim, ó. Hoje tá isso aqui, vamos dizer 2. Hoje tá 2. Mas olha só como é que ela tava Uhum. 2 anos atrás. Isso. Tava, sei lá, tava 8,75, vamos dizer. Assim, ó, vai sair daqui e vai. Esse 2 aqui, ó, não é pra sempre, ele vai voltar. Exato. Aí, beleza, ela comprou com a taxa fixa, que eu não lembro qual era. Hoje a gente tá com a Selic em 15? 15, né? Isso. Imagina. É, Isso aqui cara. a gente tá falando de Isso, 2000 isso, isso. de 2000 Isso. isso aí era 2000, o juro foi pra 2, foi em 2021, eu acho, Isso, que nessa foi pra 2. Isso. Cara, em 4 anos, Uhum. E assim, olha o valor, olha a isso. loucura que se torna a vida dela, É porque isso. daí tu ia parar de pagar 2, ia pagar 15. Exatamente. E se tu pega a média histórica da Selic, é 2 dígitos. Claro, Dois com dígitos a certeza. média E ela histórica. assim, porque, pô, agora tá 2, tá não sei o que. Ele assim, cara, tudo bem, eu acho legal. Se eu conseguir pegar um dinheiro agora a 2 fixo, pô, você me dá quanto dinheiro for, eu arrumo aqui pra pagar, porque a 2 fixo, pô, Ah, daqui a pouco ele vai estar me retornando mais que esse 2, eu vou pagar esse 2, igual os caras fazem lá com dinheiro no Japão, né? Pegam dinheiro no Japão Aham, sim, a sim, juro sim. baixo e trazem pro Brasil pra, Uhum. pra pagar, pra ter a taxa de juros aqui e paga a Isso, diferença. isso. Cara, absurdo, pô. Se o Exato. cara quiser me dar dinheiro hoje, se o cara bater na minha porta ali, o gerente do banco me ligar assim, André, tem um dinheiro aqui a 5% ao ano. Tu quer, seu querido? Se tu tiver 10 milhões aí, eu pego. Como é que eu Aham. vou pagar? Eu não sei, mas, pô. E Sabe? essa é outra crença do brasileiro Loucura, também, cara. né? Dinheiro Que. barato. Eu aprendi isso com um cliente. Ele disse, André, ele olhou pra mim e falou assim, André, dinheiro barato eu quero. Até onde eu posso pagar? Ele falou. Uhum. Até onde eu posso pagar, todo o dinheiro barato eu pego. Porque a minha empresa ela é feita com capital terceiro. A minha empresa não é feita com capital próprio. Ele me falou. Uhum. Eu só Isso. pego dinheiro, eu trabalho com dinheiro terceiro. E ele me ensinou, naquela época, isso ele me ensinou. Ele assim: olha só, Uhum. eu comecei com o dinheiro, eu comecei tomando juro no banco, sei lá, a juro 7. Uhum. Hoje eu já tô tomando a juro 3,5. Mas por que, que eu tô tomando a 3,5? Porque eu peguei esses 7 aqui que eles queriam dar pra alguém e ninguém queria. Exato. Todo mundo quer o 3,5. Mas ninguém Exatamente. quer fazer o relacionamento até chegar o 3,5. Que ele foi uma coisa que ele me explicou, nunca mais saiu da minha cabeça, cara. E todo Então, mundo, o brasileiro, ele acha que o cara do banco é amigo dele, né? O gerente do banco o gerente é meu amigo, tá me oferecendo uma coisa boa aqui. Não né, é teu pô. amigo. Aí depende do relacionamento que tu quer fazer. Esses dias eu queria fazer um relacionamento com o banco. Aí o gerente me ligou, eu já queria fazer um seguro. Aí o gerente me ligou lá tal. Ele, André, pô, tem um seguro aqui. Eu já tava querendo fazer aquele seguro, né? É aquele seguro pra. Eu tenho ele como DIT, que é aquele de diária, Ah, sabe? sim, sim, sim. Sabe? Eu fiz esse. Aí eu queria fazer e tal. E aí acabou que o gerente do banco me ligou e viu. André, tem um seguro aqui, não sei o que. Me passei como é que é essa parada. Eu vi mais ou menos ali como é que era. Eu disse, beleza, vamos fechar. Cara, e quando eu assinei o seguro, ele assim, mas eu tenho tal coisa. Quase que eu falei pra ele assim, calma, primeiro tu me convida pra jantar, cara. Pô, Exato. vamos fazer um relacionamento legal, Exato, espera um exato, pouquinho, exato. daqui a pouco eu pego um dinheiro, Exato. tá ligado? É aquela parada. Exato. Ontem eu fiz uma simulação de crédito ontem. A gerente do banco me ligou. André, pô, por que isso? Por que aquilo? Eu disse, não, eu fiz só a simulação pra entender. Uhum. Mas eu sei que eu vou ter que pegar aquele dinheiro ruim primeiro, se eu quiser um crédito. Exato. Eu vou Exato. pegar, beleza. Pô, só que o dinheiro ruim ele tem que caber na tua Uhum. operação, né? Que é aquilo que tu tá Exato. falando aqui, ó. O Exatamente. dinheiro é ruim, mas ele cabe, ele cabe. Aí beleza, aí tu vai fazer ele Exato. retornar, né? Tu pegou um dinheiro, Isso. tu faz ele retornar. Uhum. Tu faz isso, esse planejamento tu faz com a empresa também? Sim, sim, com certeza. A gente Como que funciona faz. lá na CRK para a empresa? Então, a gente faz a estruturação do capital, né? A gente vamos pegar um capital de terceiro, vamos formar o capital da empresa de capital de terceiros, beleza. Pra quê? Primeira coisa que a gente pergunta, Uhum. vai pegar esse dinheiro pra fazer o quê? Cadu, mas é muito bom, olha aqui a taxa de juros. Legal. Mas tu vai pegar esse dinheiro pra botar no caixa e ficar ali de boa?
Porque, assim, por mais que seja bom, não vai ser menos que a Selic. Minimamente. Porque o banco ainda é burro. Sim. Já começa por aí. E aí, como eu falei pra ti, o brasileiro, ele acha que o cara do banco ali é amigo dele, ou que ele pode passar a perna no gerente do banco. Tem muito brasileiro que acha isso. O cara acha que é mais loucura. esperto que o cara que tá ali o dia todo Fazendo só lidando aquilo. com aquilo. Não faz o menor sentido. Aí, em 2, 3 minutos de conversa com ele, tu mostra que não, o cara do banco, ele não é trouxa, ele não é tolo, ele não é teu amigo. Ele tá ali pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Então, e consegue, tá? Consegue muito. Só tu ver aí as demonstrações financeiras dos bancos aí da bolsa, tu vai ver como os caras ganham dinheiro. Então, como é que a gente faz? Vai pegar um capital de terceiro? Beleza. Pegar lá no banco X, Y e Z. Primeiro, vai fazer o que com esse dinheiro? Ah, eu vou investir nisso, naquilo e naquilo outro. Tá bom. Qual que é o retorno esperado com esse investimento que tu vai fazer? Não sei. E começa a conversa a ficar difícil. Beleza. Vamos começar a medir, vamos começar a tentar entender o que tu pretende fazer com esse dinheiro. E aí a gente começa a trabalhar justamente dessa forma. E aí cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa. Às vezes o cara vai comprar porque ele precisa aumentar a equipe dele, ele precisa ir para um aluguel um pouco mais caro naquele momento, Máquina, né? comprar uma máquina que às vezes é muito cara, mas que vai lhe dar um retorno financeiro a pelo menos médio prazo. E aí, tudo bem, medimos esse retorno. Alguns é a curto prazo, outros, a grande maioria é a médio prazo. Dificilmente a gente consegue encontrar algo que te dá retorno assim, tipo, muito imediato, a menos que seja em rede social, Sim. que aí dá um retorno um pouco mais acelerado. Mas em médio prazo, a gente dá esse retorno. Tá, como é que tu vai conseguir se manter durante esse período, até que esse investimento de fato te dê retorno? Tem capital de giro para isso suficiente? Quanto que precisa? E o que a gente começa a perceber é que o empresário brasileiro, ele não sabe fazer conta. O cara não sabe fazer conta básica. Não estou falando de calcular valor presente, de fazer coisas muito complexas. É matemática básica, mais menos adição, subtração, Regra de multiplicação, 3. divisão, não sabe fazer. Beleza, a gente vai precisar desse capital de giro aqui para isso, para isso, para isso. Como é que está o teu preço de venda? Não tá bem calculado. Se a gente sair daqui na rua, pegar na avenida aqui, 10 empresas, as 10 vão estar com o preço de venda mal calculado. Se o teu preço de venda tá mal calculado, o teu retorno tá mal mapeado. Então tu tá tentando medir um retorno com um óculos míope, um óculos que não tá no teu grau exato. Tu tá vendo uma visão distorcida sobre aquilo ali. Mapeamos esse retorno, ajustamos o que está errado, seja a margem de lucro ali no preço de venda, o ponto de equilíbrio, mapeamos tudo isso antes de fazer a captação do dinheiro. Porque se a gente não mapear tudo isso, a gente pode ter algum buraco ali em algum momento que pode quebrar a empresa, dependendo do tamanho. Então a prudência é um dos valores que a gente mais tem lá nesse sentido. E a gente às vezes acaba sendo um pouco mal visto no primeiro momento, porque, cara, eu quero pegar e tem que ser agora, porque o gerente tá ali no pé do ouvido do cara. Tem que ser rápido. Aquele dinheiro nunca mais vai aparecer, tá ligado? Exatamente. A escassez única, é a oportunidade eu só única. tenho tantos aqui para emprestar para os clientes e já tem gente querendo. Vou segurar até tal data. Se não der, não esquece. E aí, assim, é uma coisa complexa, porque aí tu precisa lidar com o comportamento do sócio, o comportamento do dono da empresa, que é a parte mais difícil de tudo. É muito difícil lidar com o comportamento humano. Muito difícil. Porque às vezes o cara é mais compreensivo, ele entende um pouco mais, mas às vezes o cara eu sou bom na minha operação e eu sei que vai dar conta, eu sei que vai dar certo, e a ponto de negligenciar os riscos envolvidos na operação. E lidar com isso é muito difícil, porque até tu colocar consciência de que aquilo ali realmente precisa ser feito, demora um certo tempo, não é assim de uma hora para outra que tu consegue. É complexo essa questão de estruturação de dívida da empresa. Tem casos que é mais fácil, mas tem outros que é mais difícil. Mas o que a gente faz é justamente esse mapeamento. A gente mapeia todo o cenário. Planejador financeiro é isso aí, cara. A gente vê onde a gente está hoje, onde a gente quer chegar, a gente vai desenhando o caminho para chegar até lá. Não que esse caminho vai ser percorrido na íntegra. Pode ser que a gente faça alterações, ajustes, adaptações. Sim. Mas é justamente isso que a gente faz. Sem isso, eu não recomendo pegar. E aí, se o cara quiser pegar, a gente coloca lá. Pensa em ter psicólogo na tua equipe? Penso que é muito importante, cara. É muito importante. Porque, assim, eu já pensei muito nisso, inclusive, principalmente na parte de finanças pessoais, mas vai muito para a parte de finanças empresariais também, porque a parte emocional é a parte mais difícil de lidar dentro de um negócio, né? Eu vi muito isso quando eu comecei a empreender, cara. Que por mais que eu soubesse a parte financeira, a parte de gestão, a parte administrativa do business, cara, no começo não foi mil maravilhas. Eu também patinei, eu também dei umas rateadas, eu também tive os meus momentos de instabilidade. E
justamente a parte emocional era o que mais me prejudicava naquele momento. Já pensei em fechar a empresa? Já pensei em fechar a empresa. Já? Por mais absurdo que isso possa Por parecer. quê? Porque isso aconteceu no fim do ano passado. Acho que ninguém sabe disso. Acho que eu nunca contei Aí, ó. fora da Pronto. terapia. Agora que eu me dei conta disso. Porque no fim do ano passado, no segundo semestre, eu já tava caminhando para as coisas acontecerem, só que eu tava com uma pressão muito grande do mestrado. E aquilo Uhum. tava começando a interferir na minha vida profissional, porque o meu tempo pro mestrado tava sendo muito grande e eu tava começando a faltar tempo na empresa e a empresa precisa de mim, Claro. principalmente naquele momento ainda. Então começou a me atrapalhar muito nesse sentido e aí comecei a trabalhar muito no fim de semana, muito, muito, muito. Começou a coincidir com a época onde o meu avô faleceu. Meu avô faleceu no fim do ano passado e eu tinha uma relação muito próxima com ele, porque era meu padrinho também. Uhum. E o meu avô materno já tinha falecido em 2015 e eu quis compensar a perda do meu avô materno com o meu avô paterno, né? E então, quando ele faleceu, ele ficou 2 meses ainda no hospital, que ele deu um AVC, e ficou 2 meses no hospital. Acho que foi AVC. Ele ficou 2 meses no hospital. E nesse tempo, entre dar o AVC e ele de fato falecer, minha família ficou em turbulência muito grande. E aí acaba refletindo também em todo o resto. Claro. E junta esse fato com todo o restante que estava ali já acontecendo. Eu quase entrei em colapso mental, assim. Próximo mesmo. Se eu não tivesse terapia, esquece. Já teria ido pro saco há muito tempo. Então, aquele momento foi onde eu parei assim, pensei, cara, será que vale a pena fazer tudo isso? Eu realmente pensei seriamente em jogar tudo pro alto, tanto o mestrado quanto a empresa. E eu não fiz porque eu tinha suporte, cara. Porque cheguei realmente próximo. Ninguém sabe disso. Pessoas próximas a mim não sabem, porque eu só tratava isso em terapia. E hoje eu consigo falar sobre isso porque já passou. Já superei, pelo menos em partes. Sim. Mas naquele momento foi bem turbulento, assim, eu pensei seriamente em fechar a porta e já tava dando certo as coisas, tá? Já tava caminhando para dar certo. E ainda assim, eu ainda Como foi esse suporte cara, para que tu voltasse pro trilho, vamos dizer assim? foi fundamental. Muito fundamental, muito, muito. Eu fiquei uns 10 dias parado no fim do ano passado. Eu tinha coisas do mestrado para fazer, eu tinha coisas da empresa para fazer, mas eu falei, peraí, Não vai dar. deixa eu ficar esses 10 diazinhos aqui para eu conseguir pelo menos sobreviver. E esses 10 dias foram muito importantes, porque eu não tive férias da terapia, a gente continuou conversando, a gente continuou tratando, e essas conversas foi muito importante para mim naquele momento, porque fez eu conseguir, primeiro, saber quem é o Cadu, saber o porquê que eu criei a empresa, qual era o meu objetivo com aquilo, e também que me fez voltar para a realidade de que eu sabia que não seria fácil. Quando eu tomei a decisão de sair do CLT e de fazer mestrado, eu sabia que não seria mil maravilhas, mas eu tomei a decisão mesmo assim. Então foi algo que eu escolhi. E eu estava colhendo exatamente o que eu tinha plantado lá atrás. Não a questão do estresse, mas a questão das responsabilidades que eu assumi. E aí eu precisei tomar uma decisão. Eu realmente vou querer parar ou eu realmente vou querer continuar? E durante a terapia a gente começava a ver os motivos que me fizeram chegar até ali. E quando isso ficou claro na minha cabeça, porque tem isso, né? Essa parte também é importante, porque às vezes acontece isso durante a terapia e também acontece durante o meu trabalho, né? Atendendo o cliente. Às vezes tu fala as coisas pro cliente 5, 6, 7, 8, 9 vezes, e quando tu fala na 10ª, ele fala, putz, é como se tu tivesse falado da primeira vez. Primeira vez. Mas eu tô falando isso aqui há muito tempo. E na terapia é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Ela foi falando, foi martelando, martelando, até que uma hora deu um estalo. Beleza. Consegui voltar pro motivo. E aí eu comecei a ter suporte de outras pessoas. Que seria, a primeira delas foi a minha mãe, e a segunda foi a minha orientadora, que foram as outras duas pessoas que depois eu externei um pouco do que eu estava pretendendo fazer. E tanto as 3 pessoas, né, 3 mulheres inclusive, né, a psicóloga, a minha mãe e a minha orientadora, me sugeriram o seguinte: bom, eu não te aconselho a parar, principalmente a minha mãe, mas tu que sabe, eu se fosse tu não pararia. Quando eu falei com a minha orientadora, ela, cara, o que tu precisar, eu te apoio. E aquilo foi muito importante, porque foi ali que eu vi, bom, beleza, eu tenho um suporte aqui psicológico, familiar e acadêmico. É o que eu precisava. Verifiquei o que eu precisava fazer no mestrado, pedi um pouco de prorrogação de prazo para qualificar lá a minha pesquisa, e foi o que me deu folga naquele momento psicológica para eu conseguir focar na empresa, que era o que eu estava precisando.
Quando eu consegui focar na empresa, as coisas começaram a acontecer e aquilo foi me dando um pouco mais de confiança para dizer, bom, tomei a decisão certa de não continuar. Hoje eu olho para trás e falo, cara, foi uma insanidade da minha vida pensar em parar naquele momento. Insanidade. Mas é o que a parte, o que a turbulência psicológica faz contigo. Ela te faz sair realmente do mundo real e ir para um mundo onde só tu sabe o que está acontecendo. E às vezes não tá acontecendo nada, mas na tua cabeça Na tua parece que tá cabeça acontecendo tá. muita coisa. É muito louco. E aí, tu até falou sobre uma coisa ali quando tava falando da questão de financiar e tal, que é a relação que as finanças acabam tendo com a parte emocional. A gente tem uma relação muito forte entre depressão, ansiedade, estresse, problemas psicológicos e a parte financeira. As apostas hoje estão jogando um holofote muito grande nisso, de como que o endividamento é capaz de deixar uma pessoa extremamente prejudicada emocionalmente. Muito, muito. Tem pessoas que eu ainda não peguei esse caso, graças a Deus, ainda consegui ir tratando em paralelo, mas já vi casos de colegas bem próximos que pegaram casos de pessoas que não tinha como tratar dentro do planejamento financeiro. Tinha que ser. Porque a questão dela era emocional pesada. Tinha que mandar primeiro pro psicólogo, pro psiquiatra, tratar pelo menos um pouco lá para depois a pessoa ter condição de absorver primeiro se levantar para depois isso. começar a andar, não dá para dar o passo ali, Exatamente. né? Cara, isso que tu falou agora, né? É uma das coisas que a gente passa aí. Eu, por essência, sou um liberal convicto. Acho que todo mundo tem suas responsabilidades, tem o ônus e o bônus daquilo que faz, né? Mas eu fico pensando assim, cara, tu falou ali das questões de apostas, e eu vou além dessas outras questões de cassino. Sim. Cara, pô, eu recebo proposta ali no Instagram pra divulgar, e desse jeito, depois se eu ficar rico, você sabe o que aconteceu. Se eu divulgar alguma coisa, não tô sendo hackeado, sou eu mesmo querendo um dinheiro. Mas, assim, cara, eu fico consternado, porque vale tudo por dinheiro. Cara, e se tu pensar, muitas dessas pessoas que divulgam isso daí são pessoas que não precisavam daquele dinheiro, elas podiam fazer o mesmo ou mais com outras coisas. Exato. Sabe? Que não vão ferrar com os outros. Pô, beleza. Cara, aposta esportiva é uma coisa. Cassino é outra, vamos dizer assim. Porque, cara, no cassino tu nunca vai ganhar. Cara, teve um dia, eu acordo muito cedo, eu sempre acordo muito cedo. Teve um dia que eu acordei, eu tava lendo, e aí eu liguei o YouTube pra colocar uma música ali, que eu gosto de colocar um instrumental enquanto eu tô lendo e tal. Aí fui no ao vivo, e aí tava live do Tigrinho. Irmão, tinham 10 mil pessoas. E a live já tava 12 horas. De manhã, 7 horas da manhã. Eu tô te falando 7 horas da manhã. E aí, sei lá, que faz um negócio que dá não sei o quê. Eu não entendi muito bem. Mas eu fiquei vendo aquilo ali um tempão. Daqui a pouco a Amanda acordou assim, por que tu tá vendo a live do Tigrinho? Assim, cara, senta aqui, olha quantas pessoas tem vendo isso aqui, cara. Olha que loucura. São 7 e pouco da manhã, velho. Só eu tô acordado no mundo. Eu tava indo pô, ninguém. Eu gosto que acorda cedo porque não tem ninguém acordado mesmo. É uma coisa que eu gosto. Exato. E assim, cara, quanto isso destrói famílias, destrói pessoas, né? Por uma. Cara, pô, por uma ganância que no meu campo de pensamento e no campo que eu vejo da minha vida, o que eu vejo pra vida, cara, tem certas coisas que eu acho que não vale tu fazer. Entendeu? Exatamente. Acho que não, pra mim não justifica, nada justifica, cara. A ética ela é um valor que tá se deteriorando com o tempo, tipo, tá perdendo a relevância. Até quando tu tava falando antes até do podcast começar, tu tava falando assim, pô, tá indo pra esse negócio de terapia, não sei o quê, não sei o quê. Isso, exatamente. Assim, cara, será que vale tudo mesmo, cara? Eu fico pensando assim, pô, tu sabe que a pessoa tá ferrada, ela vai ficar mais ferrada, pô, e pra tu ganhar mais dinheiro, cara, vale? Que tipo de pessoa é tu que faz isso, entendeu? Então, olhando pro teu trabalho e vendo o quão sério ele Cadu, porque tu fala de comportamento e eu vejo, principalmente no meu trabalho, que muito deriva de comportamento, várias coisas derivam ali, o comportamento é uma derivada importantíssima, vendo quão sério é o teu trabalho, quanto tu pesquisa sobre isso, o quanto tu falou aqui na entrevista sobre isso, cara, eu nunca vou conseguir entender, assim, ó, pô, vale tudo mesmo, cara? Pra mim não vale, tá ligado? Pra mim não... Eu sou do time que, assim, cara, se for pra alguém se ferrar pra eu ganhar um a mais, nem que seja pra morar na casa de 6 quartos ali que eu te falei, eu prefiro não, cara. Prefiro não, porque não vai valer a pena. Não foi pra isso que meu pai e minha mãe me criaram, vamos dizer assim. E hoje a gente percebe isso até dentro do nosso nicho, né, de finanças, assim.
Porque o sistema financeiro do Brasil, como um todo, ele se beneficia muito da falta de educação do brasileiro, mas muito, muito, muito. A gente tem. Tu sabe qual que é o investimento hoje que mais tem dinheiro aportado no Brasil? Poupança? Tem milionários que É isso deixam aí, dinheiro na é isso poupança. aí, é Milionários. isso aí. E não sei se tu viu recentemente o presidente do Banco Central falando sobre isso. Vi. Cara, o presidente do Banco Central falando que ele tenta explicar para os presidentes dos bancos centrais de outros Fora países que, como é que funciona a poupança e os caras achando que ele tá tirando com a cara dos caras. que tem alguém que Não bota no faz investimento que rende sentido. menos que, Não faz que os sentido. juros. Ele se sustenta com a falta de educação do Uhum. brasileiro. E os coaches, com todo respeito à classe coach, eu tenho clientes que são coaches e são seríssimos, seríssimos naquilo que fazem. Mas os coaches de finanças hoje, que são realmente pejorativos, eles entenderam muito isso. Que a ignorância faz você ganhar dinheiro. Então, investe aqui comigo. Tu vai ganhar uma rentabilidade altíssima. 10% ao dia, 5% ao dia, 20% ao dia. Coisas que são assim, se tu estudar Absurdo. um minuto, tu vai ver que não faz sentido. Não tem como aquilo acontecer. E eles vendem muito dinheiro. Mas eles fazem muita grana, muita Pirâmide tá aí grana. pra provar essa tua tese, né? Exatamente. E, cara, até influenciadores grandes que a gente tem hoje no mundo das finanças, eles acabam se beneficiando muito dessa ignorância, Uhum. porque tu coloca o dinheiro lá com o cara e tu não sabe o que ele tá fazendo com o teu dinheiro, ou às vezes tu comprou o curso dele na internet, o cara é maravilhoso, muito bom, o curso dele é péssimo. E ele te coloca em investimentos Oi. cara, meu Deus, dá uma agonia muito grande, porque ele te coloca numa roubada que às vezes não tem nem como tu sair. É muito louco. O teu dinheiro fica preso lá. Tem casos que o dinheiro fica preso e não tem como tirar, e tu só vê o gráfico decaindo Uhum. cada vez mais e não tem o que fazer. E coisas que se tu estudasse um pouquinho que fosse, cara, tu conseguiria entender, ter discernimento pra saber que aquilo ali não tem como se vender. Só que a gente cai numa outra questão, né? O ser humano tá ficando cada vez mais preguiçoso. Ele quer tudo muito rápido. E ele tá acreditando que ganhar dinheiro é fácil assim. Então, estamos indo pra um lugar que eu sinceramente não sei onde vai dar. Sinceramente mesmo. E tenho muito, muito medo quando a gente olha. Porque se tu começa a prestar um pouco mais de atenção nessa área, principalmente das apostas, tu vê como é muito bem arquitetado, cara. Tu vê como é tudo milimetricamente calculado e como aquilo ali é quase que impossível com que a pessoa não caia. É um sistema que ele seria muito estranho se desse errado. Uhum. Essa acho que é a frase que dá uma dimensão realmente. Porque a cor do aplicativo, o Sim. barulhinho, a Uhum. fala do influenciador, o tom de fala dele, a confiança que ele vai te gerando na medida em que o tempo vai passando. Cara, tudo aquilo ali vai convergindo para um cenário onde quando tu vê, meu amigo, tu já tá dentro do Já era. aplicativo e aí já era. Quando clicou no link, esquece, acabou. Aí começa a preparar a terapia porque tu vai Não vai precisar. precisar. Vai precisar. Cadu, muito obrigado pelo Pô, eu teu que tempo, agradeço. cara. Muito legal a tua entrevista, entender como tu trabalha, como a CRK trabalha, né? Esse trabalho de vocês aí que tu falou que é basicamente Uhum. psicólogo. Exato. E eu acho muito interessante, até por mesmo eu entendendo, como eu te falei antes, né? Mesmo eu entendendo, sabendo, trabalhando com isso, sabendo que não fazer, às vezes tu cai em armadilha, eu caio em armadilhas até hoje e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque às vezes tu tá num dia ruim e, cara, o teu dia ruim às vezes, pô, comprei um negócio, chegou o negócio, falei assim, cara, por que que eu comprei esse negócio? Tá ligado? Sim. Óbvio, cada vez acontece Exato. menos, mas acontece. Exato. Então, Exato. para vocês que estão ouvindo, tem ideia que acontece com gente que trabalha com isso também, né? Que vê isso, que entende disso. A Demais. gente não está imune a Demais. fazer alguma coisa que seja prejudicial às nossas finanças, sejam Uhum. pequenas coisas ou até às vezes grande coisa. Exato. É, mas a gente que trabalha com isso, a gente quando vê que fez o negócio errado, a gente sabe para onde a gente vai consertar. Exatamente. Então essa é a grande diferença da gente que tem uma expertise um pouco maior em finanças, de vocês que estão escutando que não tem tanto, achando que se fizer alguma coisa errada vão voltar. Não, se vocês fizerem alguma coisa errada, vocês vão ter que procurar CRK para voltar, porque lá o Cadu faz esse trabalho que ele passou aqui pra gente. Então, Cadu, pra gente finalizar,
Mais uma vez, muito obrigado. Deixa um recado para essa rapaziada. Fala como é que eles te acham também. O teu trabalho no YouTube, que é muito legal, no Instagram. Nas redes sociais, só digitar lá Cadu Financas, que vai me encontrar com facilidade. No YouTube também, tô lá, Cadu Finanças, Cadu com K. É importante fazer disclaimer, Cadu com K. Tô lá na rede social também. O nosso site, crkconsultoria.com.br. E acho que a mensagem que fica é, primeiro, tem solução. Se o teu problema é financeiro, tem solução. Pode acreditar que tem solução, não é falácia, não tô aqui querendo vender nada para ninguém. Tem solução de fato e você só precisa do auxílio correto. Não é nos coaches, não é na rede social que de fato tu vai achar a explicação para o teu problema e a solução para ele. Mas se tu encontrar uma pessoa realmente séria que esteja de fato disposta a te ajudar e assuma aquilo como missão, é possível sim, esse é o nosso intuito, a CRK tá aí para ajudar se for necessário, e até mesmo trocar ideia, não necessariamente para vender, se quiser chegar lá pode trocar ideia que a gente ajuda, ou me encontrando lá pela UFSC, pode conversar comigo lá também. Pessoal, esse foi mais um episódio do CWPB Podcast. Então, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, comentem aqui. As redes sociais do Cadu vão ficar na descrição para vocês procurarem ele. As minhas também estão lá, então sigam o CWPB Podcast no Instagram, André de Jesus 7 e a 7 Gestão e Consultoria. Cadu, muito obrigado, irmão.